Olá, pessoal! Vamos para a correção de mais algumas questões de língua portuguesa. Eu separei aqui questões que foram elaboradas pela banca IDECAP. A banca IDECAP, que está organizando concursos importantes no Espírito Santo, né? Concurso para a Polícia Penal, concurso para o IASES. Então, se você está se preparando para um desses concursos, fique aqui nesse vídeo, porque eu vou trazer dicas importantes para você, ó, arrasar aí na sua prova, tá? E se você está se preparando também para qualquer outro concurso e não está inscrito aqui no canal, não está inscrita no canal, se inscreva, não deixe para depois, porque se você deixar para depois, você acaba esquecendo e vai perder muita dica importante que eu trago para vocês aqui semanalmente, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja, né, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e faço esse trabalho aqui toda semana. Eu faço a correção de questões de língua portuguesa elaboradas por diversas bancas. Então, vamos para a primeira questão desse nosso simulado sobre de questões, né, organizadas pela banca IDCAP. A primeira questão é sobre acentuação. A acentuação é um assunto importantíssimo para você que vai fazer prova elaborada por essa banca, tá? É um xodó da banca IDCAP, a acentuação. Então vamos lá. Em relação à acentuação, analise as afirmativas. Primeira afirmativa. Nos vocábulos contém e contém, o acento diferencial é empregado para sinalizar a mudança de classe gramatical. O fato de eu colocar ou não acento em uma palavra pode alterar a classe gramatical dessa palavra? Pode. Por exemplo, nós temos a palavra número e nós temos essa palavra, numero. Número é o número. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, essa palavra é um substantivo, ok? Agora, quando eu digo numero, sem acento, é numero. Numero é verbo, do verbo numerar. Eu numero, tu numeras, ele numera. Então, houve aqui uma mudança de classe gramatical. Com acento, o que eu tenho é substantivo. Sem acento, o que eu tenho é verbo. Então, o fato de eu colocar ou não acento em uma palavra pode sim alterar a classe gramatical dela. Mas quando eu digo contém e contém, aqui eu tenho verbo e aqui eu tenho verbo também. Então, o acento aqui, ele não alterou a classe gramatical. A classe gramatical continuou a mesma. Tanto contém com acento agudo, quanto contém com acento circunflexo, são verbos. Então, não houve aqui mudança de classe gramatical, ok? O acento ali simplesmente está me sinalizando que contém está no singular e contém está no plural. Eu digo, ele contém e digo, eles contêm, ok? A presença do acento circunflexo aqui indica que o verbo está no plural. A presença do acento agudo aqui indica que o verbo está no singular, ok? Então, não mudou a classe gramatical. Agora, na afirmação 2, o vocábulo você é acentuado pela mesma regra de ver e ler. Quando você vai fazer uma questão sobre acentuação, você tende a entender que as palavras elas têm uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra.
Se a palavra tiver como sílaba tônica a última, como é o caso de você, eu digo você. O C é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Quando isso acontece, essa palavra ela é uma palavra oxítona. Então, eu tenho aqui uma palavra oxítona que terminou em E, por isso é acentuado. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, ok? Oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens devem ser acentuadas. Então, você aqui foi acentuado, por quê? Porque é um vocábulo oxítono que terminou em E. Agora, é a mesma regra de ver e ler? Cuidado, não é a mesma regra. Você é acentuado porque é um vocábulo oxítono terminado em E. Agora, ver só tem uma sílaba. A palavra ver só tem uma sílaba. Isso daqui é um monossílabo tônico, tá? Então, ver é acentuado por ser um monossílabo tônico terminado em E. Assim como ler é uma sílaba só. É um monossílabo tônico terminado em E. Nós acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, em E e em O, ok? Então, não é a palavra você não é acentuada pela mesma regra de ver e ler, ok? Então, não é errada essa afirmativa. Na 3, o vocábulo possível é paroxítono. O que eu disse? Para eu saber acentuar a palavra, eu tenho de saber primeiro, qual é a sílaba tônica dessa palavra, ok? E depois eu vou olhar para o final dela. A banca está dizendo que possível é uma palavra paroxítona. A palavra paroxítona é aquela que nos traz como sílaba tônica a penúltima. Então, eu tenho aqui uma palavra, por exemplo, com 4 sílabas. Ó, última, penúltima. Se essa penúltima sílaba for a mais forte, for a tônica, então essa palavra é uma palavra paroxítona. Vamos ver aqui a palavra possível. Vou separar em sílabas. Pos, S, S, R, R não ficam juntos, tá? Você vai separar. Então, eu tenho possível. Qual é a sílaba tônica? É o si. Se você tiver dificuldade para encontrar a sílaba tônica, é só você chamar a palavra como se fosse o nome de alguém. Vou chamar uma pessoa que tem o nome de possível. Possível. A sílaba que você chamar mais é a sílaba tônica, tá? Então, aqui nós temos como sílaba tônica o si. Última, penúltima. A penúltima sílaba foi a mais forte, então sim, ela é uma palavra paroxítona. Aí a banca continua. Assim como o que complica aqui o candidato é porque muitas pessoas pronunciam essa palavra errado, tá? Pronunciam essa palavra de forma errada. Ao invés de falar pudico, elas falam púdico, como se aqui tivesse um acento, e não tem, tá? Então, a pronúncia correta é pudico, pudico. O di é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, é uma palavra paroxítona, ok? Então, pudico é uma palavra paroxítona. Pudico é quem tem pudor, tá? Então, precisa pronunciar de forma correta a palavra para não achar que a sílaba tônica é uma parte da palavra, quando na verdade é outra. Os candidatos têm muita dificuldade com isso, né? A palavra ruim, essa palavra aqui, por exemplo, ó, as pessoas pronunciam errado demais. Como que você pronuncia essa palavra? Ruim. A maioria das pessoas pronunciam assim, ruim. É ruim, hein? É ruim de eu fazer isso. Mas não é essa a pronúncia correta. A pronúncia é ruim.
ruim, é ruim de eu fazer isso. A pronúncia correta é essa, ó, com a sílaba tônica sendo a última, ruim. Então, é uma palavra oxítona, ok? Outra palavra que as pessoas pronunciam muito errado. Deixa eu colocar aqui. Essa daqui, ó. Como você pronuncia essa palavra? Porque a maioria pronuncia recorde. Recorde. Ah, ele bateu o recorde. E não é recorde, é recorde. Ele bateu o recorde. Se eu pronunciar recorde, estou dizendo que a sílaba tônica mais forte é a antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. E aí eu vou classificar de forma errada. Vou classificar como proparoxítona. E não é. A palavra, a pronúncia é recorde. Então é uma palavra paroxítona, ok? Néctar. Vou separar aqui em sílabas, ó. O C, ele não vai ficar sozinho, tá? Consoante não fica sozinha. Consoante tem de ficar junto com vogal. Então, você não pode separar assim, por exemplo. Né, que, tá. Você não separa assim, tá errado, né? Olha como que você faz isso intuitivamente, ó. Você não separa a palavra carta assim, ó. Você não separa. Você separa assim, car, ó, o R fica aqui junto, não fica sozinho. Tá, ok? Então, neck, tá. Qual é a sílaba tônica? Essa daqui, neck. Néctar. O neck é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Última, penúltima. Então, é a palavra paroxítona. Essa afirmação aqui, portanto, é verdadeiro. O vocábulo possível é paroxítona, pudico e néctar também. Agora, a quarta. O vocábulo proibida foi grafado incorretamente, pois deveria ser acentuado, já que forma hiato com i. Vamos lá. Proibida. Qual é a sílaba tônica? É o bi. Última, penúltima. É uma palavra paroxítona. É uma palavra paroxítona terminada em A. As paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Então, essa palavra não poderia ter acento. Ela não foi grafada incorretamente, pelo contrário, tá? Ela foi grafada corretamente. Então, essa afirmação aqui está errada. A banca quis dizer ali que deveria ser assim, ó, proibida. Se eu colocar acento aqui, como que eu vou ler? Proíbida. É assim que nós falamos? Não, proibida. A sílaba tônica é a penúltima. É uma paroxítona terminada em A e as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas, tá? No nosso curso, na nossa turma de questões, nós temos uma aula detalhada sobre acentuação gráfica, trabalhando cada final, né? De oxítona, de paroxítona, quando devem ser acentuadas essas palavras, ok? Agora, de uma forma breve aqui, o que você pode observar? O que eu falei aqui? Que oxítona terminada em A, E, U, em e ens, essa palavra oxítona que terminar em A, E, U, em ou ens, ela vai ser acentuada. Agora, são poucos sinais para a oxítona, né? O problema está aqui, ó, nas paroxítonas, porque tem vários sinais, né? Paroxítonas terminadas de diferentes formas podem ser acentuadas. O que você vai memorizar? Que o que você acentua na oxítona, você não vai acentuar na paroxítona. Por isso que eu não acentuo proibida, ó, é uma paroxítona que terminou em A. Eu acentuo oxítona terminada em A. Se eu acentuo oxítona terminada em A, eu não acentuo paroxítona terminada em A, ok? É uma dica para te auxiliar, né, na hora de
acentuar ou não uma palavra, mas é importante que você conheça os finais, né? Todos os finais paroxítonos aí que levam a palavra a ser acentuada, ok? Lá no da nossa turma de questões, nós temos esta aula que é importantíssima para quem vai fazer prova organizada pela Banca IDCAP, tá? Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e se você está se preparando para algum concurso organizado por essa banca, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para comprar o nosso curso, para adquirir o nosso curso Desbancando a IDCAP, a nossa turma de questões da IDCAP. Nessa turma, nós trabalhamos dessa forma, somente com questões organizadas pela banca e fazemos ali uma breve revisão de cada conteúdo, tá? Quem está conosco nessa turma de questões está vendo todos os conteúdos que são cobrados de forma recorrente por essa banca. Então, o nosso aluno não vai ter surpresa na hora que chegar para fazer a prova, tá? Ele vai, de fato, encontrar ali aquilo que nós trabalhamos nas nossas turmas, nas nossas aulas. Ok? Então, o link para que você entre para essa turma e estude de forma estratégica, objetiva e tenha um resultado, está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a nossa questão aqui, vamos voltar, né? Estão corretas, a banca quer as corretas. Nós vimos que a 1 está errada, então você já elimina aqui onde tem 1. Já faça, né, por eliminação aí, tá? Não perca tempo. A 1 está errada. Nós vimos que a 2 está errada. Então, onde apareceu 2 aqui, você já descarta. A nossa alternativa correta é a alternativa D, né? Apenas a 3 e a 5 que estão corretas. Olha, a 3, nós vimos, né, que está correta. E a 5 que nós vamos ver agora, né? Mas por eliminação aqui, nós já sabemos que é esta letra, né? Que essa letra, que esse número está certo, né? A letra D, 3 e 5 estão certos. O vocábulo física é proparoxítona, como boêmio. Física, vou separar em sílabas. Física, última, penúltima, a antepenúltima é a mais forte. Então, essa palavra, ela é uma palavra proparoxítona, ok. Agora, cuidado com a palavra boêmio. Quando você encontrar palavras acentuadas, terminadas em ia, em ie, em io, em ua, opa, ue, u, ea, eu, ou oa, palavras acentuadas com esses finais, elas poderão ser separadas de duas formas. Eu posso deixar o final junto ou eu posso deixar o final separado. Então, eu posso dizer bo, e, mio, final junto. Tá vendo? Terminou em io. Terminou em io, eu posso deixar junto. Se eu deixar junto, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma palavra paroxítona. Boêmio. Última, penúltima mais forte. Eu tenho uma palavra paroxítona. Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Essas duas vogais, né, vogais entre aspas, porque nós temos ali uma semivogal e uma vogal. Mas essas duas vogais juntas, isso é ditongo. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Um ditongo que é ditongo crescente. Vai do som mais fraco para o mais forte. Boêmio, o O sai mais forte. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, esta é uma possibilidade. Agora, eu posso também separar esse final. Eu posso separar assim, boêmio,
mi, o. Tá vendo? Separei o i do o. Eu posso separar assim? Posso, mas aí muda a classificação da palavra. Aqui agora eu tenho como sílaba tônica, né? Continua sendo o e, boêmio. Mas agora eu separei o i e o o. Boêmio. Última, penúltima, a antepenúltima que foi a mais forte. Então aqui ela já passa a ser uma proparoxítona. Ok. Patrícia, você está me dizendo que eu posso deixar o final junto, eu posso deixar o final separado. Sim. Então, eu posso classificar a palavra como uma paroxítona terminada em ditongo, se eu deixar junto, e eu posso classificar como proparoxítona se eu deixar separado. Sim. Qual é a preferência da banca? A preferência da banca é que você deixe junto. Ela prefere classificar como paroxítona terminada em ditongo. Mas você vai fazer por eliminação. Aqui nós já vimos que a número 1 está errada, não tem como estar correta. A número 2 também não tem como estar correta. Então você já eliminou ali, tá vendo? Viu que nós fomos fazendo por eliminação? Eu eliminei aqui, ó, a A, porque número 2 eu tenho certeza de que está errada. Eliminei a B porque a 2, a 1 e a 2 eu sei que estão erradas. Eliminei a C porque 1, 2 eu sei que estão erradas. Então eu já eliminei, não tem para onde correr. O que me restou foi a alternativa D, que me afirma que a 3 está certa, e realmente nós vimos, né? Todas as palavras ali são paroxítonos. E a 5. Aí a dúvida do candidato é essa. Porque, como que separa boêmio? Eu separo boêmio junto ou eu faço boêmio e separo ali o final, entendeu? Então, há essas duas possibilidades. A preferência da banca é que deixe junto, mas aqui não tem uma outra opção. Então, nessa questão, a banca considerou boêmio como uma proparoxítona. Boêmio. Ok? Agora, se não tiver essa possibilidade, você vai priorizar a classificação de paroxítona terminada em ditongo, porque essa é a preferência da banca, certo? Então vamos lá. Ó, só reforçando aqui, deixa eu descer um pouquinho. Se aparecer na sua prova um trecho com a palavra história, olha só como você vai fazer por eliminação. Apareceu um trecho com a palavra história. Aí a banca traz as alternativas assim. A palavra história é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Alternativa B é acentuada por ser pela regra do hiato. Pela regra do hiato. C é acentuada por ser uma proparoxítona. Letra D é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. História. A palavra acentuada terminou em ia. Terminou em ia. Que eu falei. Se terminar em ia, em i, em iu, em ua, em ue, em ue, em ea, em eu ou em oa, você pode separar o final ou você pode deixar junto. Então, eu posso dizer eu posso fazer, né? História, deixei junto. E eu posso
fazer história, separei. Se eu deixei junto, é paroxítona, terminada em ditongo. Se eu separei, é proparoxítona. Qual é a preferência da IDCAP? Qual é a preferência da banca? Que eu deixe junto, que eu classifique como paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui, qual seria a sua resposta? A palavra história é acentuada por ser oxítona? Não. História. O tó é a sílaba tônica. Então, não é a última sílaba tônica. Não pode ser oxítona. Regra do hiato, não, já descartei. O candidato vai ficar em dúvida aqui. Porque, de fato, eu posso ter essa palavra como proparoxítona, eu posso separar. Ou, de fato, eu posso ter essa palavra como uma paroxítona terminada em ditongo, eu posso deixar junto. E aí? O que você vai fazer? Qual a alternativa que você vai marcar? Você vai marcar a alternativa D. Você vai marcar como paroxítona terminada em ditongo. Por quê? Porque essa é a preferência da banca. Se eu marcar como proparoxítona, é errado isso? Não, não é errado. Mas a banca e DECAP tem preferência por classificar, né, como paroxítona terminada em ditongo, ok? Então, você vai fazendo as questões por eliminação, certo? Vamos para 2, então, agora, hein? Questão de número 2. Leia atentamente o período abaixo e identifique o tipo de sujeito do verbo. E então, começaram a insultá-lo com todo tipo de grosseria. Apareceu o verbo aqui na terceira pessoa do plural. Quando o verbo aparecer na terceira pessoa do plural, você pode associar a eles. E então começaram a insultá-lo. Quem começou a insultar? Eles. Mas eles quem? Eu não sei. Eu não sei quem praticou essa ação. Quando você tem esse verbo na terceira pessoa do plural, sem referente, o que você vai ter será um sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Sem referente, vai ser sujeito indeterminado. Começaram a insultá-lo. Quem começou? Eles, mas eles quem? Eu não sei. Então, aqui é um sujeito indeterminado, certo? Agora, cuidado, porque às vezes o verbo vai aparecer na terceira pessoa do plural, você vai associar a eles, mas vai ter um referente. Verbo na terceira pessoa do plural com referente, deixe-me só ver como está aparecendo para vocês aqui. Com referente, o sujeito vai ser chamado de sujeito oculto. Sujeito oculto, ou sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, ou sujeito implícito. A banca pode trazer qualquer um desses nomes aí, tá? Ok. Então, se o verbo aparecer na terceira pessoa do plural
com referente não vai ser sujeito indeterminado, vai ser sujeito oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Qual o nome que a banca mais traz? Traz como oculto, traz também como desinencial. A banca gosta dessas nomenclaturas ali. Patrícia, como assim? Como funciona esse sujeito com referente? Se eu falo assim, João e Carlos chegaram. Estavam eufóricos. João e Carlos chegaram. Vou analisar a primeira oração. Chegaram é o verbo. Quem chegou? João e Carlos. Sujeito. Sujeito com dois núcleos. Sujeito composto. João e Carlos chegaram. Agora eu vou analisar a minha segunda oração. Estavam eufóricos. Estavam é o nosso verbo. Está na terceira pessoa do plural. Estavam eufóricos. Quem estava? Eles. Mas eles quem? João e Carlos. Agora, pelo contexto ali, eu sei a quem o verbo está se referindo. Então, esse verbo está na terceira pessoa do plural com referente. Apareceu um referente ali no contexto. Então, aqui, se eu for classificar esse sujeito, ele vai ser um sujeito oculto. Ele vai ser um sujeito desinencial, elíptico ou implícito. Porque eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, eu associo com eles, mas eu tenho referente, certo? Diferentemente da nossa questão aqui, aqui nós não temos referente. E então começaram a insultá-lo com todo tipo de grosseria. Quem começou a insultá-lo? Não sei, o contexto não me diz. Então aqui é sujeito indeterminado, ok? Gente, vou deixar abaixo aqui também, na descrição do vídeo, um link para que você esteja conosco na nossa turma de questões. Na nossa turma de questões, no nosso grupo de WhatsApp, tá? O nosso grupo de estudo, grupo gratuito, tá? Lá nós disponibilizamos todo esse material para que você resolva as questões com antecedência e depois venha acompanhar aqui a correção de cada uma delas, tá? Então, é só você clicar também no link aí abaixo na descrição do vídeo e você já vai ser direcionado, já vai ser direcionada para esse grupo, tá? Não deixe de estar conosco lá no nosso grupo gratuito. Lá nós disponibilizamos esse material, ok? Vamos para a questão 3. Continua com o sujeito. O sujeito também é um conteúdo importante para a banca IDCAP, né? As funções, né? Em geral, aí, elas são importantes para a banca IDCAP, os termos da oração. Então, vamos lá. O termo em destaque exerce a função de sujeito em todas as alternativas, exceto. Então, nós vamos procurar a alternativa na qual o termo destacado não seja sujeito. Letra A. Quem sabe de que será capaz o sujeito ao ver os danos em seu carro? Temos o verbo saber. Quem sabe? Cuidado com quem. Gente, o quem é uma pessoa. Você vai pensar no quem como uma pessoa. Alguém sabe. Quem sabe? Você vai pensar como uma pessoa. Então, o quem aqui é o sujeito do verbo saber, tá? Quem chegou? Quem chegou? Quem aqui é uma pessoa. Você vai pensar dessa forma, é uma pessoa.
Pedro chegou, Paulo chegou, quem chegou? Então, quem é o sujeito do verbo chegou? Cuidado, tá? Cuidado, porque muita gente erra esse tipo de questão. O quem ali é sujeito, sujeito simples, tá bom? Não é indeterminado, não é oculto, é um sujeito simples, determinado ali. Na letra B, é preciso que haja muita solidariedade com os familiares. É preciso. O que é preciso? O que é preciso? Isso, que haja muita solidariedade com os familiares. É isso que é preciso. Esse termo está funcionando como sujeito do verbo ser. O que é preciso? Que haja muita solidariedade com os familiares. Então, isso daqui é o sujeito, está funcionando como sujeito. Lembrando que quando você tiver uma oração, ó, uma oração iniciada pelo que, e você puder trocar toda essa oração na qual o que está aparecendo ali pela palavra isso, que você tenha uma oração subordinada, uma oração subordinada substantiva, que aqui está exercendo função de sujeito. Então, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Você conseguiu substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, que nesse contexto está exercendo a função de sujeito. Então, ela é uma substantiva subjetiva, ok? Outra informação importante aqui, ó. Apareceu dentro desse sujeito aqui um verbo. Haja vem do verbo haver. Quando você tem dentro do sujeito um verbo, esse sujeito ele é classificado como um sujeito oracional. Então você tem o sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado, inexistente, que é a oração sem sujeito, e você tem o sujeito oracional. O que é o sujeito oracional? Simplesmente aquele sujeito que te traz verbo. Se tem verbo dentro do sujeito, o sujeito é oracional, ok? Só esclarecer porque a banca pode trazer nesse termo e aí você precisa saber. Agora, na letra C, raramente se vê o jogo dessa altura nas arquibancadas. A banca marcou o termo o jogo. Prestem atenção. O verbo que apareceu aqui é o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então, vê o quê? O jogo. O verbo pediu um complemento, ele é transitivo. Esse complemento não começou por preposição, é um objeto direto. O verbo é verbo transitivo direto. Agora, muita atenção. Esse verbo transitivo direto, ele veio acompanhado pelo ser. Quando o ser estiver acompanhando o verbo transitivo direto, ele vai ser uma partícula apassivadora, ele vai ser uma PA. E a PA, ela faz com que o objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser sujeito da oração. Então, o jogo aqui é o sujeito do verbo ver, tá? Sempre dessa forma, sempre dessa forma. Se você tem o ser acompanhando o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, esse ser vai ser partícula passivadora e vai fazer com que o objeto direto se torne o sujeito. Por exemplo, vou colocar aqui abaixo. Vou colocar mais um exemplo aqui para reforçar isso com vocês. Deixar a seta aqui para vocês saberem sobre o que eu estou falando.
Se eu digo assim, alugam-se casas. O verbo que apareceu foi o verbo alugar. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casas. O verbo pediu complemento. Ele é transitivo. No complemento dele não apareceu preposição. Então, eu tenho objeto direto. Verbo transitivo direto. Agora, o ser apareceu aqui junto a esse verbo transitivo direto. Quando ser acompanhar o verbo transitivo direto, ele vai ser partícula apassivadora. E a partícula apassivadora faz com que o objeto direto passe a ser sujeito da oração. Então, casas passa a ser sujeito da oração. Ok? E aí o verbo vai concordar com esse sujeito. O sujeito está no plural, o verbo tem de ficar no plural. Alugam-se casas é o mesmo de casas são alugadas. Ok? Casas é o nosso sujeito. Que são alugadas? Casas é o sujeito. Então, o jogo ali não é objeto direto, é sujeito também da oração. Nós estamos buscando aqui não, o termo não seja sujeito. Letra D. Era somente um rapaz. Olha a maldade da banca. Nós temos o verbo era. Era vem do verbo ser. Verbo ser geralmente é um verbo de ligação. Quem era? Ele. Ele era. Ele era um rapaz. Um rapaz é uma característica do sujeito. É uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. É o que nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Então, um rapaz aqui não é o sujeito da oração. Um rapaz é o predicativo do sujeito. Quando você tem verbo de ligação, o que você vai encontrar ali depois vai ser o seu predicativo do sujeito, ok? Muito maldosa a banca aqui, né? Querendo induzir o candidato ao erro. Só chamando atenção para o fato de que não vai ser só com o verbo de ligação que você vai encontrar o predicativo do sujeito, tá? Não será só com o verbo de ligação. Mas, se tiver verbo de ligação, com certeza o que aparece depois é predicativo do sujeito. Ok? Agora, na letra E, amanheceu um dia nublado. O que amanheceu? Um dia nublado. Nós temos aqui o sujeito. Então, a única alternativa na qual o termo destacado não funciona como sujeito é a alternativa D. Certo? Bem legal essa questão, né? Se você até agora não se inscreveu ainda aí no canal, já se inscreva para que você não esqueça depois, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo o link para que você seja direcionado aí para o nosso grupo de estudos e para que você adquira também o nosso curso, a nossa turma de questões, curso de língua portuguesa completo, nós temos também na plataforma, tá bom? Desculpa, gente, estou na gripe. Aí vamos para 4. Nesse contexto, destacam-se os estudos. O termo destacado tem função de destacam-se. Ó, você viu o C ali. Liga o sinal de alerta. Olha para a transitividade. Destacam-se. Que destaca, destaca alguma coisa. O verbo pediu complemento, é transitivo. Destaca o quê? Os estudos.
Completou o sentido do verbo sem preposição. Objeto direto, verbo transitivo direto. Quando C vier acompanhando o verbo transitivo direto, o que nós já vimos? Ele é uma PA, é uma partícula passivadora. E a partícula passivadora transforma o objeto direto em sujeito. Então, nós temos um sujeito ali. A banca destacou a palavra estudos. Estudos é o núcleo desse sujeito. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D, núcleo do sujeito, tá? A banca quis induzir o candidato a marcar a alternativa C, objeto direto. Mas se o C estiver acompanhando o verbo transitivo direto, ele transforma o objeto direto em sujeito da oração. Ok? Vamos para a próxima questão. E nós temos o seguinte: isso funciona para mim. Sintaticamente, é correto afirmar que. Então, vamos fazer a análise sintática desse período. Para fazer a análise sintática, você vai seguir a sequência que eu vou falar aqui. Você vai buscar primeiro o verbo, depois você vai buscar o sujeito e só depois você busca complementos. Nesta ordem, para você não cair em pegadinha. Então, eu tenho o verbo funciona. Encontrei o verbo, vou buscar o sujeito. Para encontrar o sujeito, você faz pergunta ao verbo. Você pergunta quem ou você pergunta o quê? Você vai fazer essa pergunta antes do verbo, vai perguntar ao verbo. Então, eu vou perguntar aqui: o quê? O que funciona para mim? Isso. Isso que funciona para mim. Então, isso é o nosso sujeito. Agora, nesse contexto, isso funciona. Isso funciona para quem? Para mim. Nesse contexto, o verbo funcionar aqui pediu complemento. Ele é um verbo transitivo. No início do complemento dele apareceu preposição. Então, eu tenho um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Aí vamos lá. Letra A está dizendo que o para mim é adjunto adnominal do predicativo. O que que nós vimos? O para mim ali está completando o sentido do verbo, foi iniciado por preposição, então é objeto direto. Isso aqui está fora. Letra B. Toda frase é o predicado verbo nominal. Para você ter predicado verbo nominal, você tem de ter um verbo, que é chamado de verbo significativo, verbo transitivo, verbo intransitivo, ok? Você tem de ter esse verbo e você tem de ter um predicativo, uma característica ali sendo atribuída a alguma coisa ou alguém. Nós não temos isso aqui na nossa oração. Então, nós não temos predicado verbo nominal. Letra C diz que a oração é sem sujeito. Não, nós vimos que tem sujeito. O isso é o sujeito. Errada. Letra D. O sujeito e seu núcleo são o mesmo vocábulo. Sim, são o mesmo vocábulo. O que funciona para mim? Isso. Isso é o sujeito e isso é o núcleo do sujeito. Eu só tenho uma palavra ali. Então, é o sujeito e é o núcleo do sujeito. A alternativa D é a alternativa correta. Vamos para 6. Vou descer aqui para ficar melhor, para visualizar todas as opções, tá? Analise as frases a seguir. Esqueceu a casa. Esqueceu é o nosso verbo. Quem esqueceu? Ele. Ele esqueceu. Mas quem esquece, esquece alguma coisa. Ele esqueceu o quê? A casa. O verbo pediu complemento.
No início do complemento não apareceu preposição. Esse a aqui é só o artigo acompanhando o substantivo casa. Então, eu tenho objeto direto, verbo transitivo direto. Ok, na letra A, nós temos objeto direto. Agora, na letra B, cuidado. Cuidado com essa maldade. Olha como a Banca Idecap não é boazinha. Tem muita gente deixando negligenciando aí, né, as questões de língua portuguesa, porque acha, não, IDECAP é boazinha. Não é boazinha. Cuidado com a banca IDECAP, tá? Olha só o que ela fez. Viveu conosco. O que muitos candidatos vão fazer nesse tipo de questão? Eles vão pensar o seguinte: viveu. Viveu com quem? Conosco. O verbo pediu complemento, tem preposição, então eu tenho aqui um objeto indireto. E vai errar a questão. Olha a maldade da banca, ela colocou objeto indireto. Quem vive vai pensar assim: quem vive, vive com alguém. Com alguém, tem preposição, é objeto indireto. Vai errar a questão. Preste atenção. Viveu conosco dá ideia de companhia. Viveu comigo, viveu com você, ideia de companhia. Quando esse verbo vier com essa expressão que traz ideia, esse verbo ou outros, né? E aparecerem aí com essa ideia ali, acompanhado dessa ideia de companhia, isso daqui não é complemento do verbo. O verbo aqui é intransitivo, viveu, ele viveu, nós vivemos. É um verbo intransitivo, não pede complemento. Conosco ali dá ideia de companhia. Ideia de companhia. Então, o que nós temos ali é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de companhia. Não é objeto indireto. Não é complemento do verbo viver, tá? Se eu falo assim, chegou com a amiga. Chegou com a amiga. Com a amiga dá ideia de companhia. Chegou acompanhado da amiga. O verbo chegou é um verbo intransitivo. Isso daqui não está completando o sentido do verbo. Está me trazendo essa ideia de companhia. Isso daqui é adjunto adverbial. É adjunto adverbial de companhia. Cuidado com essa ideia, tá? Cuidado com essa ideia de companhia, para você não classificar como objeto indireto. Não é. Agora na 3. Helena dera-se paciência. O ser, quando trouxer um valor reflexivo, o que é esse valor reflexivo? O valor de a si mesmo. Opa, de a si mesmo. Quando C trouxer esse valor reflexivo, que é o valor de a si mesmo, ele vai poder ser classificado como objeto direto. Ele vai poder ser classificado como objeto indireto. Como assim? Se eu falo, ela se ama, ela se ama, ela ama a si mesma. O se me trouxe esse valor de a si mesmo, valor reflexivo. Então, ele pode ser aqui nesse contexto um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto. Como você vai saber? Você vai olhar a transitividade do verbo. Quem ama, ama alguém. O verbo não pede complemento com preposição.
Quem ama, ama alguém. Ama o pai, ama o irmão, ama o amigo. Quem ama, ama alguém. Então, ela ama a si mesma. Ela ama a si mesma. Esse ser é um objeto direto, porque o verbo amar é um verbo transitivo direto. Ele não pede complemento com preposição. Então, você observou o ser com o valor reflexivo de a si mesmo, você sabe que ou ele é um objeto direto ou ele é um objeto indireto. E aí você vai olhar a transitividade do verbo, observar se o verbo pede complemento com preposição ou não, tá? Se pedir com preposição, objeto indireto. Sem preposição, objeto direto. Essa é uma forma, mas tem a dica também. Você pode tentar colocar a expressão você. Ela ama você. Tá vendo? Não usou preposição. Ela ama você. Vai ser objeto direto. Quando for objeto indireto, você vai substituir o ser por a você. Apareceu a preposição. Como? Vamos ver aqui na número 3, ó. Helena dera-se paciência. Dera. Quem deu? Helena. Sujeito. Quem dá, dá alguma coisa. Ela deu o quê? Paciência. Paciência está completando o sentido desse verbo sem preposição, objeto direto. Helena deu paciência. Quem dá alguma coisa a alguém. Ela deu paciência a quem? A si mesma. Viu? O ser com valor de a si mesmo, com valor reflexivo. Pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Ela deu o quê? Paciência. A quem? A si mesma. Esse ser é um objeto indireto. Dera, verbo dar, é verbo transitivo direto, indireto. Nesse contexto, ser está funcionando como objeto indireto. Olha o nosso macete. Helena dera-se paciência. Helena deu paciência você ou paciência a você? A você. Se você consegue encaixar o a você, o ser é objeto indireto. Se você consegue encaixar você no lugar do ser, o ser é objeto direto. Então, tem essas duas formas aí para você diferenciar o seu objeto direto de indireto. Primeiro, pela transitividade do verbo, mas se você tiver dificuldade quanto à transitividade do verbo, use o macete sem problema, dá certo, tá bom? Ó, vou colocar outro exemplo aqui. Ele se penteou. Opa. Ele se penteou. Deixa eu colocar direitinho aqui. Apareceu o se. Ele penteou a si mesmo. Valor reflexivo, a si mesmo. O ser tendo valor reflexivo, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto. E aí, esse ser nesse contexto vai ser o quê? Você pode usar o macete, você pode ir pela transitividade do verbo. Eu posso dizer, ele penteou você ou ele penteou a você? O que fica mais coerente? Ele penteou você ou ele penteou a você? Quem penteia, penteia alguma coisa ou alguém. Não pede preposição. Ele penteou você. Então, esse ser é um objeto, está funcionando aqui no contexto como um objeto direto, certo? Agora,
Deixa eu ver se tem como colocar outro exemplo aqui para reforçar essa questão do ser. Só apagar aqui. Opa. Ela frustrou-se. Ela frustrou a si mesma. Valor reflexivo. O ser pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. O que fica melhor? Ela frustrou a você, ela frustrou você. Ela frustrou você. Quem frustra, frustra alguma coisa ou alguém. Então, não pede, o verbo não pede complemento. Esse ser aqui está funcionando como objeto direto. Ela é o nosso sujeito. Frustrou. Quem frustra, frustra alguém. Ela frustrou quem? A si mesma. O verbo não pediu preposição. Transitivo direto. O ser funcionando como objeto direto. Ok? Vamos para a nossa última questão. Isso tudo é IDCAP, tá? É IDCAP. Quem está pensando que vai ser uma prova fácil, referente à língua portuguesa, vai ficar para trás, tá? Por isso eu reforço com você. Venha estudar de forma estratégica. Venha estudar aquilo que a banca cobra e da forma como a banca cobra. Para isso, clique no link abaixo, venha para a nossa turma de questões. Você vai ser preparado para não ter surpresa na hora da sua prova. Vamos para a 7. Analise as frases. A banca nos trouxe aqui 3 enunciados e fez aqui 4 afirmações sobre eles. E ela quer saber quais são corretas. Aí ela diz que no enunciado 1, nós temos uma oração sem sujeito e temos uma oração com sujeito simples. Olha o que você tem aqui no início do enunciado 1. Apareceu o verbo haver. Quando você vir o verbo haver, você vai tentar substituí-lo por existir. Viu o verbo haver, você vai tentar substituí-lo por existir. Se essa substituição for possível, o que você vai ter ali será um verbo que é chamado de verbo impessoal. Esse verbo impessoal vai trazer oração sem sujeito e ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Como assim? Se eu falo, há crianças no pátio. Há crianças no pátio. Apareceu aqui o verbo haver. O que eu vou fazer? Eu vou tentar substituí-lo pelo verbo existir. Ao invés de há crianças no pátio, eu poderia dizer que existem. Existem crianças no pátio. Se eu pude substituir o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo ele é um verbo impessoal. E o que ele me trouxe aqui foi uma oração sem sujeito, ok? Então, olha lá na nossa questão. Há alguma mudança. Vou tentar substituir por existir. Eu posso dizer existe. Existe alguma mudança. Então, o verbo haver aqui, ele está funcionando como um verbo impessoal. Ele trouxe, sim, uma oração sem sujeito. Aí a banca disse que, além disso, nós temos um verbo, um sujeito simples. Observe que nós temos aqui essa locução verbal. Gostaria de fazer.
Temos os dois verbos, a locução verbal. Cada verbo traz o seu sujeito. Então, eu vou buscar o sujeito dessa locução. Vou fazer a pergunta ao verbo. Quem? Quem gostaria de fazer? Você. Então, você é o sujeito do verbo, da locução verbal gostaria de fazer. Um sujeito com um núcleo. Então, é um sujeito simples. Então, o enunciado 1, a afirmativa 1 é uma afirmativa correta, tá? Agora, 2. A expressão destacada na oração 2 representa o sujeito do verbo ajudar. Então, eu tenho aqui o verbo ajudar, ajudará. Vou buscar o sujeito. Vou perguntar ao verbo. O que? O que ajudará você a seguir adiante? Pensar neste motivo pessoal. É isso daqui que ajudará você. Pensar neste motivo pessoal. Então, este trecho destacado, de fato, é o sujeito do verbo ajudará. Agora, que nós já vimos, ó, apareceu dentro desse sujeito um verbo. Se eu for classificar esse sujeito, eu vou dizer que ele é um sujeito oracional. Trouxe um verbo, sujeito oracional. Então, a 2, a afirmativa 2, também é correta. 3. Na oração 3, o ser é partícula passivadora. Se você for professor, observem que esse ser, ele nos traz uma ideia hipotética, uma ideia de condição. Se você for professor, precisa de trabalhar de acordo com o horário da escola. Você precisa trabalhar de acordo com o horário da escola de qualquer forma? Não, tem uma condição para isso. Somente se você for professor. Se eu disser, se eu receber, viajaremos. Viajaremos de qualquer forma? Não, tem uma condição. Se eu receber, caso eu receba. Quando esse ser, ele nos traz essa ideia de condição, ele é uma conjunção. Ele é uma conjunção chamada de subordinativa, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, não é partícula passivadora esse ser ali. Ele é uma conjunção, certo? Agora, a 4, então aqui está errada, né? Essa afirmação está errada. Na 4, a banca disse, na oração 3, a expressão destacada é uma oração subordinada adverbial condicional. Perfeita a afirmativa. Sim, nós temos uma oração aqui, ó, verbo, nós temos uma oração que está nos trazendo essa ideia de condição, essa circunstância de condição. Isto é classificado, sim, como uma oração subordinada, adverbial, condicional. Então, nós temos aqui como corretas, né, as afirmativas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 corresponde aqui à nossa letra E. Ok, gente? Então, finalizamos aqui a correção desse simulado. Trouxe aí um panorama, né, de como a banca IDCAP trabalha. Estou mostrando aqui a real cara da banca IDCAP, né? Porque as pessoas estão vendo como uma banca, por ela ser menor, né, menos conhecida, uma banca fácil, que elabora uma prova mamão com açúcar. E não é assim, tá? Ela tem as suas pegadinhas, ela tem as suas particularidades e você precisa estudar da forma correta, tá? Então, se você está se preparando para qualquer concurso organizado por essa banca, na descrição do vídeo tem um link para que você esteja conosco na nossa turma de questões, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, tá?